Boa noite, todos sejam bem-vindos. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos em mais uma live na Aurei Produções. Vamos ligar nossos aparelhinhos aqui que ainda não está ligado, né? Compartilha, se inscreva, deixa o like, tá certo? Vamos aguardar as pessoas entrando. Ai, ai. E vamos conversar um pouquinho, bater mais um papinho nessa quinta-feira à noite. Deixa eu carregar aqui que tá lento aqui. Eita, agora liga a manivela. Vamos lá. Aí. Cadê? Vamos lá. Compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal. Ao vivo. Vamos aqui. Vamos. Meu Deus do céu. Pronto, nossa. Propaganda política. Depois nós falamos sobre propaganda, agora não quero ver não. 6 pessoas assistindo. Deixa o seu boa noite aí, o chat está liberado aí para vocês. Batendo um pouco com a cultura de Candomblé, né? Na verdade, o tema hoje, eu tinha pedido, mas o menino não colocou aqui, talvez você aqui tinha pedido para colocar a questão do... o tema é, você fez o santo, aí você... uma pessoa vem e diz para você, o seu santo está errado, você não é desse santo, o que fazer? Tá certo? Então esse é o tema o nosso tema que estamos aqui hoje para discutir com vocês, interagir com o chat, tá certo? Uma boa noite a todos que estão aí com a gente, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Então eu vou aguardar um pouquinho antes da gente falar, a gente vai conversando aqui, trocando uma ideia, jogando uma conversa fora aqui com vocês, para depois a gente aprofundar no tema, né? E o tema vai ser esse, né? E agora, né? Um pai de santo diferente falou que eu fiz o santo errado, né? E como é que você procede com isso, tá certo? Ixi Maria, vamos lá. As pessoas estão vindo aí. Vamos compartilhar. Tá. Compartilhado. Aqui. Então é isso. Vamos lá, minha gente. O que a gente tem com esse tema? É muito comum. É muito comum, às vezes, você faz o santo e acontece na vida da gente, né? A vida da gente é uma caixinha de surpresa. Às vezes você se desentende na casa, às vezes você sai, ou às vezes o seu babalorixá, seu orixá vem, né, a culpar, né, a falecer, né, passa dessa passagem para outra. E aí é muito comum as pessoas ficarem perdidas, as pessoas ficarem procurando, né, o que fazer, né? E aí você chega numa casa, num novo axé, às vezes até numa nova nação, tá certo? E aí vem e diz para você assim, não, seu santo tá errado, seu santo não é esse, né? Aí
o que você faz? Você acredita? Você não acredita? Você coloca em dúvida aquilo que o seu Ori aceitou, né? O que vocês acham? Né? O que as pessoas acham? Vamos lá. Meu pai abençoe bem. Savana Souza, boa noite, seja bem-vinda. Alcine Costa, boa noite. Meu pai abençoe benção. O que vocês acham? O que vocês entendem com isso? Vamos lá. Mânia, Alcione, as pessoas que estão aí na live, né? Então, você de repente fez o santo, né? Por uma fatalidade, o seu Iaçó Babá veio a falecer, ou de repente você brigou na casa, saiu, procurou um novo zelador, e aí quando chegou lá disse: olha, o seu santo não é esse, né? E a gente vê, muitas vezes acontece, eu já me deparei com alguns casos, né, de pessoas que fazem essas perguntas, né, e tem essas dúvidas, né, o que realmente vocês acham o correto a ser feito. Vamos lá. Ninguém tem nenhuma ideia? Vamos lá. Bom interagir. Tem algum... Vou esperar eu falar? É isso mesmo? Então tá bom. Vamos lá. Se você... a minha visão, tá? E não é... minha verdade não é absoluta. É o que eu entendo. Você foi lá naquela casa, né? E aí eu costumo dizer assim, o Abalorixá jogou, aquela energia foi que respondeu, né? Ele pegou e fez aquele santo, raspou aquele santo, tá certo? Aí você ficou lá 14, 21, né? E ficou dentro de um rocó, aí você teve lá, passou por todos os fundamentos, tá certo? E aí, né, vem o dia, o santinho foi para a sala, tá certo? Chegou na sala, né? Foi lá, deu um tó, tá certo? Gritou o nome do santo, né? E foi apresentado, né, à comunidade do Candomblé, tá certo? Que nasceu ali um orixá. Tudo bem. Você participou de tudo isso, fez todos esses atos, aí de repente aconteceu essa fatalidade, ou você trocou de casa, ou por N motivo saiu dali. Aí um novo Babalorixá, o orixá que tem uma outra energia, jogou e disse que o santo está errado, né? Que o caminho do seu santo não era aquele, né? Você vai fazer o santo novamente? No meu modo de ver, não, né? Boa noite, Ismênia, seja bem-vindo, né? Boa noite, senhor, fico feliz. Só morar.
Moro em Catanduva. É verdade, né? Eu estarei em Catanduva dia 18. Do dia 18 eu estarei em Catanduva, né? Estarei do dia 18 ao dia 28 eu estarei em Catanduva, aí no interior de São Paulo, né? Estarei na casa da minha mãe. Então, voltando ao assunto, o que que acontece? Você tá ali, né? Aquele zelador está dizendo que você tem caminho com outro orixá. Não se faz duas vezes orixá. Ele nasceu, vamos supor, no meu pai, Baba Miodé, né? Ele nasceu como Oxóssi, né? Ele vai ser Oxóssi. Ele não vai mudar. Não adianta querer colocar outro orixá na cabeça, porque você vai criar um problema, vai trazer uma coisa que não vai passar na frente o outro orixá. Isso não vai acontecer. Porque ele nasceu, o Ununtó dele, você sonhou, você trouxe, você gritou um nome, né? E não existe santo ruim. Todos são maravilhosos, né? Você tem que cultuar e ter fé naquele santo. Então, o pai de santo pode, né, dar caminho, assentar, colocar no enredo, ok, né, dar obrigação para que aquela energia que ele detectou que há necessidade de ser colocada na vida daquele orixá, beleza, sem problema nenhum. Mas não tem como dizer existe feitura errada. Você nasceu naquela situação, né? É uma nova situação, né? Então, que acontece? Você ali fez como se fosse um parto, né? Então, nasceu como Ogum, nasceu como Oxóssi, nasceu como Logomedé, nasceu como Euá, vai ser até morrer, tá certo? Até culpar você vai ser aquele orixá, vai ser daquele orixá. Você pode ter caminhos para outros, você pode ter essa energia na sua vida, né? Mas quem é o seu pai de cabeça, aquela partícula que foi implantada, não se tira, tá certo? Isso não existe. Isso não existe, né? Então você implantou aquela partícula, dali para frente ele vai ser sempre, né? Sempre vai ser, né, daquele santo. Então não existe feitura errada, não existe, né? Essa história de que o pai de santo chega lá e fala assim, não, você fez os santos errados, né? Você pode falar diferente. Bom, se você tivesse vindo na minha casa, eu te faria de. Ok, aí eu aceito, né? Acho até coerência, é muito louvável, né? Agora, dizer que fez o santo errado, aí não, aí eu já vejo de uma maneira diferente, tá certo? Eu já acredito que não há nesse sentido uma perspectiva de que você faça o santo de forma errada, não tem como, tá certo, né? Então lá, Mutumbá, seja bem-vindo, uma boa noite, né? Deve estar trabalhando agora, né, Érico, aí em Campinas, né? Um abraço para o povo de Campinas, tá certo? Um abraço para todo o povo do Brasil, né? E mais tarde, antes de encerrar, eu vou falar um pouquinho, né? Se as pessoas não gostar, paciência, mas nós estamos vivendo uma situação do nosso país que não dá para deixar de falar. No final da live a gente tem que falar um pouquinho de política, não tem jeito. Estamos há 3 dias, nós temos que chamar as pessoas para votar, independente de quem vai votar em quem, mas todo mundo tem que votar, tá certo? Vamos lá. Então, ao meu modo de ver, tá certo? As pessoas, quando chegam lá, eu acho a maneira. Eu estava até discutindo isso com uma pessoa esses dias, né? A maneira de você falar, a maneira de você postular algumas coisas, né? Você tem que ter um pouco de discernimento para entender que tem que
passar a coisa de uma maneira que não confunda mais a pessoa, entendeu? Tá certo? Então, você não pode chegar, olha, seu santo foi feito errado. Eu acho isso, né, muito ruim, né? É preferível 1000 vezes você falar, olha, eu tô vendo aqui, né, e fica aqui minha sugestão para os asiados, os babás, né? Tô vendo aqui que você tem uma energia assim, assim, assado, né? E que você precisa cultuar essa energia. E vamos colocar essa energia para sua vida andar, entendeu? Eu acho muito mais viável do que você ficar dizendo, né, que você foi feito num santo errado, né? Então, eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho isso errado falar isso, né? Eu acho que você até porque para mim é um pouco antiético, né? Para mim é um pouco antiético. Você estaria falando às vezes, em alguns casos, de pessoas que já morreu, né? E a pessoa não tem como se defender, né? Sou contra, deixar claro para as pessoas que eu sou contra. Se você tem um pai de santo vivo, uma mãe de santa viva, a não ser que ele fechou a casa, que ele não tem a casa mais, ele virou evangélico, né? Eu sou contra as pessoas saírem do axé e ir para outra casa e tomar obrigação só porque teve desentendimento com A, B ou C, a não ser que seja uma coisa muito grave e que aí o mundo hoje, né? A gente tem que analisar que está um mundo totalmente diferente, né? Teve agressão, teve não sei o que, aí tem que fazer uma avaliação, mas a princípio o ideal é que sempre você tenha respeito e romper, né? Por conta do seu babalorixá, da sua orixá, né? Porque se ele trouxe, né, e foi bom, ele conseguiu trazer, colocar aquela partícula, você foi na sala, gritou no todo o seu santinho, você deu você dançou, saiu aplaudido, louvar o seu santo, né? Aí o ori da pessoa é que está tirando a pessoa da casa. Precisa ser uma coisa muito séria para poder sair da casa e não qualquer coisinha, entendeu? Essas coisas eu não concordo, né? Eu fiquei 30 e tantos anos dentro da mesma casa, né? Então não concordo, né? Eu acho que não é por aí que a gente tem que sair de repente, né? Eu amo minha mãe de santo até hoje, não tenho problema nenhum com isso, né? Então ela está viva até hoje, então não tem problema. Então as pessoas, quando, né, se depararem com essa história de que o seu santo foi feito de forma errada, né, não acredite, a não ser, aí tem né, aquela história, travessão, barra, espaço, né? A não ser que não tenha sido feito o santo, né? Aí é outra história, né? A pessoa não fez o santo, fez alguma coisa lá que não fez o santo, aí é outra história. Mas se fez dentro dos princípios, dentro das regras, dentro do, né, seguiu todos os preceitos, todas as normas que o candomblé coloca, seja ele de Angola, seja ele de Queto, seja ele de Jeje, seja ele de Odunagô, seja ele qual for, né? Maria, como é que chama aquela outra nação? Esqueço lá do Pai Francelino Chapanã, né? Taivo do não, então, seja qual for a raiz que ele siga, aí ok, Brasil, não tem que discutir, né? O que você pode fazer é dar caminho para a pessoa, mas nunca dizer que aquilo foi feito errado, né? Você coloca um peso sobre as costas daquele, às vezes Iaô, ou às vezes Ebome, né? Às vezes até pai e mãe, né? Você coloca uma pinça nele assim, dizendo, olha, seu santo está feito errado, né? Isso não existe, não existe feitura de santo errado,
Não existe, né? Todo mundo nasceu, se nasceu, nasceu para aquele orixá. E ali foi feito para aquele orixá. Tá certo? O que você pode muitas vezes acontecer é isso que eu falei. Você dá caminho, né? Você põe aquela energia para aquele filho, para aquela filha, né? Para aquela pessoa, né? Tá certo? E coloca. Tá muita chuva aí, Campinas? Nossa, aqui tá um calor, velho. Ixi, aqui tá um calor, aqui não tá um pingo d'água, velho. Aqui não caiu um pingo d'água. E tá um calor que, ó, só tomando uma latinha gelada aqui porque tá calor. Tá calor e não é pouco não. Tá um calorzão, tanto é que hoje eu vim até meio esporte aqui, né? Não é nem esporte fino não, bem esporte mesmo, né? Porque tá calor. Tá muito calor aqui em São Paulo. Essa terra aqui, quando faz calor de verdade. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida sobre esse tema? Alguém discorda? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Deixa eu atualizar aqui, que aqui tem que ficar dando uns F5 aqui para ver se fecha aqui. Ismênia, por que não está tendo convidado para a entrevista? Disse, não, vamos lá. É que você deve ter perdido, Ismênia. Há uns 3 programas atrás, a Ore pediu para que a gente não trouxesse nesse programa aqui, exclusivo nesse programa, que a gente não trouxesse convidados constantemente, que a gente intercalasse, vamos dizer, o bate-papo com o chat, que desse oportunidade para que as pessoas pudessem interagir, conversar com vocês, né? E para a gente trazer convidados uma vez por mês, para a gente trazer convidados uma vez, no máximo a cada 15 dias, né? Hoje teria convidado, né? A pessoa ficou de me dar a resposta na terça-feira, tá certo? E na terça-feira ela disse que por conta das eleições era impossível estar aqui na quinta-feira. Essa é a verdade, não tem porquê, né? Hoje teríamos convidado e iria ser uma pessoa, né, que eu convidei, mas ela disse que por conta de que ela está envolvida aí nessa questão de política, né, que ela não poderia estar aqui hoje. Ela nem é de São Paulo, ela é do interior também, né, e que ela não estaria aqui em São Paulo nessa quinta-feira. Infelizmente, né, não aconteceu. Vamos ver se na semana que vem, né, com mais calma, começa a ter mais, as pessoas começam a ter mais tempo e a vida volta um pouco ao normal, né? Porque esse negócio de eleições tem mexido muito com as pessoas, né? Então, às vezes as pessoas estão. Teve eu convidei um outro babalorixá para estar aqui, e ele falou que estava em função, que não dava nem para vir cobrir. Então, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Semana passada, por exemplo, né, depois do meu programa, vocês vão estar aqui com a Antônia. A convidada estava aqui, e aí aconteceu um problema na família dela, ela teve que se retirar. Aí o companheiro Jorge, né, o Jorjão que estava aqui, que foi convidado. Um bate-papo aqui com o Jorge. Então, às vezes acontece essas coisas. Mas esse programa aqui, exclusivamente, não. Esse programa aqui, vocês vão ter que me aturar se vocês quiserem, né? Umas 2, 3 vezes por mês, sozinho aqui, eu e vocês, para ver se a gente consegue pegar essas questões de temas, essas questões de que vocês possam interagir no chat, que vocês possam falar, entendeu? Esse é um programa que a Ore está colocando que é para vocês poderem,
né, colocar as suas opiniões, as suas dúvidas. Se o tema não for esse que está sendo tratado hoje, a gente levar esse tema para uma próxima live, entendeu? Nesse sentido que a gente está tentando ver, se não der certo também, a gente volta a trazer só convidados também, né? Mas a princípio está em avaliação essa plataforma desse jeito, tá certo? Né? Se de repente der certo, né, vocês gostarem, fica assim. Se não, a gente pode alterar também, né? A gente pode insistir. Aí a gente convida 2, 3 para ter um. Porque tem uma máxima no futebol que é o seguinte: quem tem um goleiro não tem nenhum, quem tem 2 talvez tenha um, quem tem 3 com certeza você tem um. É por isso que quase todo time tem mais que tem 3, 4 goleiros, porque profissional. Que você não pode contar só com um, né? Fica meio complicado. Obrigado, Irmenes. É um prazer ter vocês aqui, entendeu? Então, nesse sentido, né? Talvez por isso que eu tenha sido convidado por eu ser uma pessoa mais moderada, né? Uma pessoa mais educada, para que pudesse conversar com vocês, interagir com vocês no chat, entendeu? Tá certo? E aí, se vocês quiserem darem sugestões depois aí, quando encerrar a live, vocês podem escrever nos comentários aí, se vocês querem um assunto que a gente trate de algum assunto mais específico, né? Hoje foi esse assunto dessa questão de que as pessoas têm essa dúvida, ou às vezes passa por essa situação, né? De que as pessoas falam que ela foi feita no santo errado, rasparam o seu santo errado, né? E aí eu quero deixar registrado para vocês aí que isso não existe, né? Não existe. A pessoa que fala isso, ela não está sendo honesta com você, né? Ela, como eu disse, se ela fala assim, não, se você viesse na minha casa, eu te faria desse jeito. Ok, isso é aceitável. Agora dizer que a pessoa fez errado, a não ser que seja realmente, como eu disse, não seguiu os preceitos, não seguiu as normas, né? Aí é outra história. Mas se seguiu tudo, não existe. Aquele orixá nasceu e aquele orixá é o da pessoa. E a pessoa tem que cultuar, tem que ter fé que, né, não existe orixá ruim, gente. Não existe. Essa história de que algumas pessoas, né, não existe orixá ruim. Todos são maravilhosos, entendeu? Não existe. Então eu fico muito, vamos dizer assim, preocupado às vezes com as pessoas quando, e não é tentando enganar ninguém, às vezes não fala por mal também. Aí, aquilo que eu disse, às vezes é uma questão de discernimento. Ele quer falar, né, o que eu acabei de dizer aqui, mas ele ao mesmo tempo ele utilizou uma outra maneira, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Então a gente tem que prestar muita atenção às vezes quando você fala com as pessoas. Você não pode simplesmente falar algumas coisas que você acaba ofendendo as pessoas. E mesmo assim, mesmo você tendo cuidado, você comete erro. Não existe pessoa que não comete erro, eu mesmo cometo, vocês cometem, todos nós cometemos, né? Não existe nada de que é 100% certo, isso é impossível, né? É impossível que você tenha, vamos dizer assim, 100% de acerto, né? Somos seres humanos passíveis de erros, né? Então eu entendo que não é, às vezes não é por mal, às vezes é por essa questão mesmo, como eu disse, de falta de didática, né? Falta de você tratar as coisas com uma destreza diferente, né? Se a pessoa tem aquela energia e precisa cultuar aquela energia, que coloque aquela energia no caminho da pessoa, ok? Né? E trabalhe aquilo, mas não que o santo foi feito errado, não.
Isso não existe, tá certo? Para mim, na minha visão, isso não cabe. Não existe nascer a pessoa, né, com o santo errado. É isso aí, mano. É isso aí. Você nasce uma vez só, né? Você já nasceu. Você imagina assim, vou pegar. Você nasceu com um bebê. Você nasceu com a mãe errada. Tu volta pra lá e nasce com a outra lá. Entendeu? Não existe. Não tem isso, né? Não tem. Não tem isso, né? Não, mano, não existe. Então, nasceu, né? A primeira nasceu ali, acabou. Você. E se você puder não, né? No meu caso, eu penso assim, já que eu fui lá, deitei, fiquei lá 14, 21, né? Tá certo? E me dediquei àquela fé, àquela coisa, sabe? Não tem por que você não cultuar e falar, poxa vida, esse é meu pai, essa é minha mãe, né? Esse santo é tudo na minha vida. Se eu estou me dedicando tanto. Tem provações? Tem. A vida da gente é mais, e às vezes o erro é da gente, não é nem do orixá. Né? No livre-arbítrio, você pega o seu ori e fala: não, é assim, assim, assim. Você vai lá e faz, tá errado. Não era isso que você tinha que ter feito. Né? E aí você vai consultar: não era isso. Poxa. Só que às vezes a gente não consulta. Tem gente que não vive, né, 100% do orixá. Então a pessoa pega e faz aquilo porque ela acha que aquilo é o correto. Né? A teoria dela está dizendo para ela que aquilo é o correto. Muitas das vezes, às vezes não é. Né? Ela não fez aquela ritualística, perguntou se aquilo que era, se deveria ser feito, né? É complicado isso, né? Ai, ai. Tá certo. Vamos lá. Tabaco de Ouro, seja bem-vindo. Uma boa noite. Né? Vamos se inscrever. Que o Pai Odé nos abençoe. Que o nosso Pai Oxóssi nos abençoe sempre. Né? Tá certo? Babá, na sua opinião, como o Candomblé vê a questão do portador de deficiência dentro do axé? Tudo que se fala no Candomblé, menos portadores de deficiências, são fatores importantes. Ai, ai, você acertou, vamos dizer, atirou no que não viu, acertou no que. Ah, meu Deus do céu. Você sabe que eu tenho um filho, né, que ele é deficiente, né? Tá certo? Vou contar isso aqui pra vocês. Ele nasceu normal, fez todos os exames, estava tudo perfeito, não tinha nada, né? Com 14 dias ele pegou meningite. E naquela época, em 2001, a vacina de meningite só era aplicada pela questão da ciência, pela questão ainda não estava tão desenvolvida, só era aplicada em crianças a partir de 3 meses de vida. Hoje é 2, pelo menos que eu saiba, o último informe é 2. Já está foi mais avançada, foi melhorada, né? Mas naquela época você nascia, você tinha que esperar 3 meses para tomar a vacina. E ele pegou a meningite bacteriana, aquela mais forte, né? E ele pegou no berçário, né? Ele teve a infelicidade de pegar no berçário. Com 14 dias ele teve que entrar para UTI, ficou 40 e tantos dias na UTI, tá certo? Depois saiu do hospital, graças a Deus a gente conseguiu salvar, né? De 7 que nasceram naquele período deles, 5 morreram, só 2 a sanitária teve até em casa, porque teve que ter ido ao hospital para fazer a limpeza toda, na higienização, tudo lá na onde faz o berçário, tudo. E o que acontece?
eu esperei até ele completar 21 anos, ele completou 21 anos agora. E agora que eu comecei a. E ele é tetraplégico, né? A bactéria comeu parte do cérebro dele, ele não interage, a gente cuida dele. O meu tesouro, como diz a mãe dele, é o nosso tesouro. E a gente começou agora, depois que ele fez 21 anos, porque ele é um anjo, né? Ele é pureza, porque, né? E ele tá agora que ele tá frequentando, eu dei uma passadinha no candomblé inclusive por causa disso, que tinha que cuidar dele, e agora que a gente tá levando ele nos toques, agora que ele tá, né? Que ele tinha não era uma deficiência, ele tinha um problema que, como a visão dele alterou a visão, alterou vários sentidos dele, a audição dele é muito perfeita, né? A audição dele é muito. Então, quando no comecinho, quando ele era criança, quando tocava música, ele se irritava, ou o som mais alto, ele se irritava, porque ele tinha aquela. Hoje ele já acostumou, né? Então, hoje ele fica do lado dos atabaques, hoje ele interage, né? E realmente, né? Teve aquela história daquela Iaô, né? Que foi raspada e aí na hora de gritar o Oriental, ela fez o sinal que eu olhei dela, né? É uma coisa, ainda é um tabu. Eu acredito que é um tabu que a gente tem que começar a olhar com outros olhos, verificar. Cada caso é um caso, que é a mesma coisa também de uma pessoa normal, né? Cada caso é um caso, ninguém é igual ao outro, a minha digital não é igual, né? O meu DNA não é igual, né? De outras pessoas, né? Com exceção da minha herança familiar. Então, quer dizer, o que acontece? Eu acredito que ela realmente ainda tem essa dificuldade. Às vezes eu chego no candomblé, né? Eu chego lá com a cadeira. A gente foi num candomblé aí, tinha acho que 4 ou 5 lances de escada para chegar no salão lá. Rapaz, é uma tristeza. Mas eu não deixo de levar, não. Eu tenho levado ele, né? A gente tem participado dos atos e tal. Ele não tem a compreensão, às vezes, não tem. Porque ele não fala e aí ele não interage com algumas coisas ainda. Ele tem uma. A gente não sabe como é que funciona a cabecinha dele, entendeu? Mas é um tema ainda. É um tema realmente, é um tabu. Esse é um tabu que a gente tem que discutir, tem que ver, né? Não é tranquilo, tá certo? É um tabu que a gente precisa saber lidar e, como eu disse, cada pessoa, né, vai ser diferente da outra, né? Mas eu acho que não dá para você excluir, você tem que incluir, né? A religião, porque por isso que chama religião, a gente não aplica a exclusão, a gente aplica a inclusão, né? A gente tem que achar o espaço para essas pessoas, tem que buscar meios para que ela, né, fora o cuidar dela da parte espiritual, né, ela possa interagir dentro dos nossos axés, tá certo? Essa é a minha visão, né? E aí depende muito também, cada caso, tem casos severos que não adianta, né? Então cada caso vai ser um caso, Érico. Na minha visão, cada caso você vai ter que analisar. E é um tabu a ser visto, né, e quebrado, né? Porque não tem como você dizer existe uma norma geral para isso. Essa é a minha opinião, né? Espero ter compartilhado e ajudado vocês aí, né? Deixado o registro para vocês, né? E é uma coisa assim maravilhosa, né? Eu sou abençoado. Como já disse, né? A gente tem que passar pelas coisas e a gente viver, né? A prosperidade é tudo na vida da gente. Eu acredito que a gente, né? Eu sou abençoado. E o meu Xaguiãozinho lá que tá lá, né? Que eu acho que ele vai ser do Xaguiã. Se ele for fazer o santo, né?
que eu não sei se ele vai fazer santo, mas dele não, apesar de ser bom, apesar de ter quase 21 anos, tá com 20 anos de santo, né? 20 anos ela tá de santo. A mãe dele, para fazer alguma coisa, ela fica meio temerosa, né? Mas a gente tá lá com o nosso tesouro lá. Tá certo? E aí? Vamos ver aqui, atualizar aqui. E aí, Érico? Você concorda, você discorda, você acha que pode ter outros caminhos? Vamos lá, pessoal. Interagir aí no chat. Vocês tiveram alguma dúvida, vocês perguntem. A gente, se souber, a gente responde. Se não souber, a gente procura e buscar, né? Ninguém é detentor e sabedor de tudo, né? Estamos aqui para interagir, para compartilhar, tá certo? Eu quero agradecer as pessoas que estão aí, né, nos assistindo, né? Porque tem que ter paciência para ver o velhinho aqui, hein? O velhinho aqui é chatinho às vezes, né? Vamos lá, minha gente. Ai, ai. Acontece. Pá, pá. Vamos lá. Aqui. Bom, então vamos falar sobre outra coisa, né? Já que vocês não querem, não tem nada para vocês falar, o que vocês querem? O que a gente poderia trazer aqui para vocês hoje? Quer falar um pouco de política? Vocês querem que falamos um pouco de política? Aqui, aí, quem sabe esses ejozinhos aí vocês gostam, né? Quando fazem essas coisas vocês gostam, né? É? Coloca aí em quem vocês vão votar. Vamos ver. Coloca aí em quem vocês vão votar, porque não tem crítica, tá, gente? Aqui a gente tem que ser democrático. Goste ou não goste, a gente tem que escutar todos os lados, né? Eu acho a diferença de uma pessoa democrática é isso, ela escuta todos os lados. Não existe um lado só, entendeu? Uma pessoa democrática tem que escutar todos os lados. Isso é democracia, né? Ainda que eu não possa não concordar, né? Então, certo? Então vamos lá, alguém quer dizer para quem que vai votar aí? Tem coragem de abrir o voto? Ai, ai. Enquanto assim, há vários gêneros de pessoas dentro da religião deficiente que também faz parte. É ser humano. Também é isso aí, Érico. É isso aí mesmo. Eu sei que o Érico e eu, se eu tiver errado, o Érico pode até, né? Nós vamos votar no Lula e no Haddad. O Érico, você pode até falar que se não for, ele pode me xingar aí que não tem problema. Ai, ai. Tá certo? Ai, ai. Olha lá. Eu sabendo lá. E olha aí, eu não tenho contato com o Érico, não, hein? Vocês podem. Só conheço o Érico aqui pela live, tá certo? A gente tem, né? Tem um lixo de cabeça que é generoso às vezes. Junto rege provisoriamente por motivo de estabilidade do filho. Eu sou 13, igual.
É isso aí, gente. É isso aí, né? É, a gente tem que, né, nessa, vamos dizer assim, nessa situação que a gente vive hoje, é tão bom às vezes você ter oportunidade assim de relaxar, de conversar com as pessoas, independente de que ela seja, porque eu tenho conhecidos que, né, vão votar e tem gente que eu falo, olha, não adianta você querer falar para aquela pessoa que ela não vai escutar o que você tem para dizer para ela, né? Ela acha que aquilo está certo e não vai voltar atrás, né? Você não concorda com os argumentos dela e ela não concorda com os seus argumentos, né? Mas e vai ter esse conflito de ideias, né? Mas não significa que você tem que ser inimigo daquela pessoa, né? Não significa. Teve uma pastora que a pessoa catou o microfone, foi lá e falou porque que a pastora estava defendendo isso, não sei o que lá, não sei o que lá, a pastora falou assim, então, vou começar por aí. Se fosse em outro lugar e fosse ao contrário, com certeza não deixavam nem eu falar. Mas aqui você tem a liberdade de expressão para poder falar, né? Porque aqui nós somos democráticos. Então, nossa, eu falei assim, educadamente, né? Já disse tudo. Educadamente já disse tudo, né? Tá certo? Ai, ai. Muito bem. Vamos ver. As pessoas têm mais alguma coisa, mais alguma dúvida, né? Hoje o pessoal tá. É porque hoje tem. Hoje. É hoje? É hoje, né? Hoje tá tendo o debate do Haddad, não é isso? Hoje tá tendo o debate do Haddad lá na Globo, né? Por isso também, né? As pessoas estão aqui e tal. Nós somos os guerreiros vanguardistas aqui, né, com a religião e o debate de amanhã é o último debate do presidenciável e hoje é o debate lá do Haddad com o Tarcísio, né? É. Já deve tá começando, não é não? Deve estar já, é, deve estar quase na hora de começar lá o debate. Ou vai ter a novela primeiro? Escrevem aí no chat que eu não tô acompanhando lá na televisão, né? É, quem conhece o Lula sabe o que ele fez e irá fazer. O Haddad também. Tem pessoas. Né? Não, eu sei disso. Olha, Érico, eu vou ser bem sincero. Vou ser honesto, como eu sempre fui com vocês aqui. Ó. Tem 8 pessoas assim, e vai ficar registrado aí, né? Eu sou filiado ao PT. Eu sou filiado ao PT. Né? É o único partido que eu me filiei. Nunca fui de outro partido. Né? Você vai dizer assim, você concorda 100% do que o PT às vezes defende? Não, não concordo. Né? Quando eu conheci o PT, nós combatíamos a corrupção a todo custo. Né? Nós não éramos governo, tá certo? Então, hoje é o Haddad Lula. Então, a gente era oposição e a gente combatia todo tipo de corrupção. O PT sempre foi intransigente nessa questão de corrupção, né? Quando assumiu o governo, né? Quando assumiu o governo, e aí nós éramos a vitrine, nós éramos o telhado de vidro, né? Aconteceram algumas coisas que eu não concordei, eu não vou negar, né? Eu não concordo com algumas coisas. Mas ainda assim, né?
ainda eu não concordando com isso, foi o melhor governo que a gente teve nos últimos tempos, né? As pessoas têm memória curta, né? Antigamente era todo dia você falava, é que naquela época ainda tinha jornal, você comprava Folha, Estadão na banca do jornal e era Globo, era Bandeirantes, SBT, né? Record, tudo, começava sempre com aquela história FMI, né? FMI interferiu nisso, os juros do FMI, não sei o que, FMI, sei, a gente era Brasil dependente do Fundo Monetário Internacional, para quem não sabe o que é FMI, né? E tinha uma dívida que, segundo o Delfim Neto, era impagável, né? E tudo que se fazia dependia do aval do FMI. O Lula ganhou a eleição, né? E nós pagamos a dívida do FMI. O governo do PT foi lá e pagou. E até emprestou dinheiro para os países mais pobres. Ah, mas podia ter investido aqui? Ah, Brasil, podia. É uma opção. Mas o Brasil precisava, né, para que tivesse nome, para que tivesse investimento de outros setores, ser visto como grande. Voltamos. Vamos lá. Vamos lá. Deu um pico de energia aqui. Desculpa. A live caiu, né? As pessoas que estiverem ainda aí, se não tiver, a gente vai aguardando. O pessoal voltando, né? Infelizmente teve um pico de energia aqui e a net caiu. E aí a gente não tem o que fazer. Tem que aguardar para poder retornar. Ainda bem que eu pude chamar a produção já colocou de volta no ar, hein? Apesar que agora também já estavam quase encerrando. O Tony vem hoje. Hã? Sim. Sim. Daqui a pouco nós teremos o Antônio com seus convidados aqui, tá certo? Já que queria agradecer a todos vocês aí, vou aproveitar que a produção está aqui e caiu para 3, agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Tá certo? Muito obrigado por vocês terem aturado o velhinho aqui. E até quinta-feira que vem. Tá bom? Obrigadão. Pode encerrar, assim já.